Olá, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Eu sou o maestro Daniel. Vamos a estudar? Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos estudar? Então, galerinha, hoje nós vamos trabalhar um pouco aí, né, daquilo que envolve dois conteúdos nossos da língua espanhola, né? O primeiro que fala um pouco das culturas, né? Quando a gente trata essa temática cultura, ela é muito ampla, né? Quando a gente fala do ponto de vista cultural, a gente está falando do ponto de vista de um contexto todo, né? Bem como sabemos, a língua espanhola tem 21 países que têm a língua como o idioma oficial, né? Tendo essa variedade de países, nós, é claro que, consequentemente, teremos várias culturas, né? Uma multiplicidade de culturas, né? Então, aqui nesse espaço seria quase que inviável, né, tratarmos de todas essas culturas. Então, hoje a gente vai tratar e valorizar, né, aquelas que estão mais próximas do nosso contexto, da nossa realidade, né? Nós, como estado do Acre, somos cercados por países, né, hispanohablantes, ou seja, os nossos vizinhos mais próximos, eles são hispanohablantes. Então hoje nós vamos falar um pouco, né, dessa questão da valorização cultural dos povos, né, mais especificamente tratando de Peru e Bolívia, né, que são os nossos vizinhos, né. E isso a gente trabalha do ponto de vista do ponto de vista de conteúdo, tá? Mas também temos o tema transversal, que é pluralidade cultural, né, que cerca essa temática. Quando a gente está falando de uma cultura, a gente tem que, né, falar também dessa questão da pluralidade cultural, né, que são as várias culturas. Então, slide na tela, como eu já disse aqui antes, né, vamos falar especificamente aí do Peru e da Bolívia, né, que é vizinho nosso, né, a nossa federação aí, né, o Brasil, tá? Então, Bolívia, né, e Peru, tá? Então, se vocês, né, já tiveram acesso ou conhecem a nossa geografia da região, observem ali, né, que o Acre, ele faz fronteira, né, divisa ali com dois países, né, hispanohablantes, que é o Peru, né, e a Bolívia, né? Observe, né, que algumas cidades, né, especificamente no Alto Acre, né, eles fazem fronteira ali com a Bolívia, né, como é o caso ali, né, de Brasileia, de Epitaçolândia, né, e já a região do Juruá, né, fazem fronteira com o Peru, né, como é o caso aí de Cruzeiro do Sul, né, e outros municípios ali próximos, né? Então, mais especificamente aqui para a região da Bolívia, né, nós temos ali a Estrada do Pacífico, né, como vocês observam na imagem à sua direita, né, que dá acesso, né, via terrestre a essas localidades, né. E a Estrada do Pacífico, você vai chegar, né, você tanto indo para Plácido de Castro, né, você vai ter fronteira com a Bolívia, e também indo para Brasileia, né, assim, Brasil sentido, né, Epitaçolândia, Brasileia fazem fronteira ali com Cobija, né, que é a capital de Pando, e aí mais na frente, né, nós temos também Assis Brasil fazendo fronteira com o Peru. Tá? Então, começando a falar primeiro da Bolívia, né, a gente tem um GIF aí que retrata bem, né, a Bolívia como sendo um país, né, que é bem valorizada a questão mesmo ancestral da formação do território boliviano, né, baseado aí nas culturas indígenas, né, ali a questão mesmo dessa mescla dos indígenas, né, com os povos que ali habitaram, né, no século XV, né, século XIV, em meio à colonização, né, que foram os Incas. Então a Bolívia, né, ela tem essa figura da cultura boliviana, né, como aquela cultura indígena, né? E aí esse GIF retrata uma coia, né? Coia é a figura da mulher indígena, né, que usa um vestido colorido, né, com tranças no cabelo, né? Como ilustra aí a imagem, né?
E aí algumas cidades da Bolívia, né, assim, principais, nós temos Pando, né, que é o estado que faz fronteira aí, né, o estado da Bolívia faz fronteira com a cidade brasileira Itaçolândia. Nós temos aí Cochabamba, né, nós temos Oruro, Tarija, Sucre, né, Beni e La Paz, que é a capital da Bolívia, né, Santa Cruz de la Sierra, né, onde aí nós temos também uma alta altitude, né? Então nós temos essas principais cidades, né? Então, como eu já disse aqui anteriormente, né? Os povos, né, originários da Bolívia, né? A Bolívia em si ela é baseada nesses povos originários, né? Por exemplo, o Aymara, né? O Aymara, que é um povo, ele é um dos povos indígenas, né? Que tem o seu dialeto Aymara, né? Que se estabeleceram ali, né? Por volta do século XV e XVI, na região de Cochabamba e Poços, assim, né? E ali eles viviam o quê? Da agricultura, né? Da agricultura, da criação de animais, né? Como ovelhas, né? Da pesca. Então, eles eram semelhantes, né, aos quechuas, né? Que os quechuas era dos povos incas, né? Era um grupo de povos indígenas desse período aí, né? E aí eles também eles têm um grande vínculo, né, com a Pachamama, né? Que Pachamama quer dizer o quê, né? Que é o fruto da terra, né? Então deriva ali da questão da terra, né? Da mãe da terra. Então eles são muito valorizada essa questão, né? Da cultura da terra. E aí também temos os afro-bolivianos, né? Os afro-bolivianos, né, como o próprio nome já diz, são afros, né, de origens ancestrais da África, né, assim como nós temos os afro-brasileiros, né, eu acho que os afros, como a África, ela, nos períodos de colonização, ela, ela mandava muita mão de obra, né, escrava. Então, os afro eles se estabeleceram em muitos países, né? Por essa questão mesmo da escravidão, da mão de obra, né? E por se estabelecer em vários países, deram origem aí aos afros brasileiros, afro-boliviano, né? Afro-peruano, afro-americanos, né? Enfim, se estabeleceram bastante aqui na América, né? Aí nós temos outros grupos ali, né, étnicos, raciais, os Urus Muratos, né, ou Tipaias, como ilustra ali aquela imagem 25, né, que tem a história geralmente ligada a eles estabeleciam, né, a gente pode trazer como uma oca, só que uma oca de barro, né, quando a gente está estudando os povos indígenas no Brasil, tem essa questão da oca. Mas o modelo arquitetônico dele de construções era semelhante, só que eram com barro, né? Por essa questão da valorização da terra, né? Dos elementos da terra, né? A palha misturada ao barro, né? Formando uma espécie ali juntamente com a argila, essas questões. E também tinha a questão da caça, da pesca, né? Como meio principal de subsistência, né? Tem os morrenos, né? Os morrenos também, só que eles são mais baseados no artesanato, né? Observe pela imagem, né? Com essas coisas artesãs feitas a próprio punho, né? A vestimenta e tudo que caracterizaram, né? E nós temos os Sirionon, né? Que já é mais um povo voltado, né? A caça com flecha, né? Era um povo que gostava mais de caçar, né? Nós temos ali, né, algumas celebrações, né, da ancestralidade aí dos povos bolivianos, né, que celebravam, né, por exemplo, o Ano Novo, né, que homenageava aí a mãe da terra, né, e essas questões voltadas também à subsistência da agricultura, né. Nós temos como uma das principais tradições aí da Bolívia a morenada, né, que é uma festa típica, né? Semelhantemente ao boi bumbá aqui da Amazônia, a morenada também tem essa característica de uma figura de um animal, né? E as pessoas se vestem com roupas coloridas para ardonar, né? Ou para celebrar, né? Esse momento aí, né?
E aí agora vamos falar um pouco do Peru, né? Peru que também é vizinho nosso. O Peru, né, como é bem famoso aí, né, pelo um dos povos aí originários mais famosos que temos aí, né, e de contribuição para nós, né, que são os Incas, né? Então, o Peru ele é baseado nos povos Incas, né, de origem Inca. E aí, como os povos Incas, nós temos aí a organização social, né, dos povos Incas. Essa pirâmide representa como era dividida a sociedade Inca, né? Então, eles tinham ali, né, o grande chefe ali, né, que está no topo da pirâmide. Segunda camada ali vem a nobreza, né, que são as pessoas que têm algum vínculo, né, genético com esse Inca aí, né, maior, que é o grande Inca, né? Ou com ele, com o Inca, ou com a Coia, que é sua esposa, né, esposa do Inca. E dentro dessa classe de nobreza, né, tinha alguns aí, o Nus, Tapaya, Inga, né, e o Piauí, que eram, né, pessoas que tinham origem, né, ou sangue, ligação de vínculo de família com o Inca, né. E aí tinha a nobreza de privilégio, né, que é a questão daqueles que detinham algum certo de prerrogativa ali, né, de vantagem dentro dessas classes aí, né. E aí vai descendo até chegar ali nos pinhacunas ou pinhas, né, que eram o serviço, né, a mão de obra, né, de toda a pirâmide aí, que era composta por escravos, né, e alguns prisioneiros né, de guerra, digamos assim, né. E aí, né, um dos legados aí dos Incas, né, fica aí na cidade de Machu Picchu, né. Quem já teve o privilégio de viajar a esse local, verifica que a arquitetura de Machu Picchu, né, ela foi toda feita no período Inca, então é uma coisa deslumbrante de se ver, né. E aí nós temos algumas comidas típicas ali, né, e alguns festejos, né, como por exemplo o Pachamama, né, que inclusive acontece aqui no Acre, né, um festival com alguns filmes tradicionais aí do Peru. Temos algumas comidas ali típicas, né, o ceviche, que é o principal prato ali, né, e geralmente a culinária peruana ela é baseada no milho, né, na comida bem forte, temperada, né. E aí nós temos ali alguns eventos, né, também celebrados, né, como a festa de San Juan, nós temos a festa de Vidinha, né, a festa dos Pátrias de 28 de julho e o Pachamama, né, que é um dos mais celebrados, né, como algumas tradições aí da cultura peruana, né. Algumas danças aí também, né, o festejo, dança de las terreiras, que é a dança das tesouras, né. Nós temos ali também o tandeiro, né, que é semelhante ao tango, só que tem um outro, né, um outro cunho, tá? Aí são algumas das danças, né? E aí, galerinha, como atividade prática aqui, né, nós só temos que marcar verdadeiro ou falso, né? La cultura do Peru tem origem castelhana? Falso, né? A cultura do Peru tem origem inca, né? A cultura boliviana possui raiz ancestral indígena? Verdadeiro, né? Como vimos aqui, tem muito dessa questão do indígena. Os costumes peruanos são baseados nas crenças europeias? Falso, né? São nas crenças religiosas da própria localidade ali da América, tá? E os costumes bolivianos envolvem muitas roupas coloridas? Verdadeiro, né? Como vimos anteriormente aqui, tem muito essa questão do colorido. Então chegamos ao final, galerinha, de mais uma aula. Não esqueçam sempre de acessar a plataforma Eduque. Adiós!